Olá, amante do terror. Para começar este vídeo, já vou dizendo que, como está no título e na thumbnail, a versão do SCP-001 que vou utilizar aqui será a do The Gate Guardian, o Guardião. Então, se eu intercalar entre Guardião e SCP-001, já saibam que é a mesma coisa. Outra coisa, se você por algum motivo não sabe quem é o Guardião ou o SCP-343 ou os dois, card está bem aí em cima. E é bem importante que veja quem são eles para entender esse vídeo, logicamente. Também recomendo assistir ao vídeo da origem do SCP-682, porque eu vou utilizá-lo como base. Bom, dando uma pequena recapitulada, SCP-001 é uma gigante entidade alada e reluzente, que possui uma espada flamejante que pode cortar o mais resistente dos metais. Ele protege um portão tão grande quanto ele, que do outro lado habitam outros seres reluzentes parecidos com ele, e dizem que lá é o Jardim do Éden. Não é muito nos dito sobre suas habilidades, mas o que é nos apresentado é que o Guardião seria um arcanjo que protege os portões do Éden, chamado de Uriel. Ele seria capaz de se mover em uma velocidade equivalente à da luz, e quando ele ataca, dependendo da força e resistência do seu alvo, ele pode ser desintegrado a nível subatômico, pois a sua espada flamejante, quando ativada para atacar, emanaria um calor que seria equivalente à superfície do Sol, ou seja, aproximadamente 5.900 graus Celsius, temperatura suficiente para desintegrar um humano sem muitas dificuldades. Porém, um ser que não foi afetado 100% pelos ataques foi o SCP-682, que resistiu a 3 ataques da espada antes de desacordar, e enquanto isso, tirava sarro do Guardião, dizendo que ele era um impostor e que aquele não era o Jardim. Ou seja, algo está muito errado aqui. Já falando sobre SCP-343, ele é um SCP que se diz como o Deus Criador do Universo, que inclusive eu já fiz um vídeo provando por A mais B que na verdade ele não era o verdadeiro Deus de Israel, pois este é dito como um ser trione, onipresente, onisciente e onipotente. 682 também já se encontrou com ele, porém, durante o encontro, nem o 343 viu o 682 e nem o 682 viu o 343. O lagarto apenas viu o portão se abrindo, mas ninguém na frente dele, e ele acabou vendo uma oportunidade de sair, já que o portão simplesmente se abriu. E foi isso que ele fez. Ele simplesmente passou pelo portão. E na visão de um espectador, foi como se o 682 tivesse simplesmente atravessado o 343. E quando questionado, ele apenas respondeu: 682? Você me trouxe pro 682? Ele não é um dos meus. Lide com ele você mesmo. Ele pode até não ser Deus, mas ainda assim, SCP-343 continua sendo um manipulador da realidade, que pode fazer, de certa forma, tudo o que ele quiser. Mas esse poder ainda tem limites. Se quiser saber mais, o card está aí em cima. Bem, essencialmente são esses os dois SCPs. Agora basta saber o que aconteceria se ambos se encontrassem. Aqui é onde complica, porque é muito difícil prever o que aconteceria, porque não sabemos praticamente nada sobre nenhum dos dois. Além de que, um é um arcanjo, pois 682 disse que ele não era Uriel, mas nunca disse que não era um arcanjo. E o 343 é o manipulador da realidade, mas não sabemos se ele apenas diz que é Deus ou se ele realmente pensa que é Deus. Então, se não tem como prever, vamos teorizar. Vamos considerar o seguinte: SCP-001 é realmente um arcanjo, e aquele portão seria uma entrada alternativa para o Éden, já que o jardim teria várias entradas, e este portão seria uma delas. SCP-343 realmente pensa que é Deus, então ele acharia que teria todo o direito de entrar no Éden. Primeiramente,
SCP-343 é um manipulador da realidade, correto? Então, ele conseguiria afetar SCP-001? Bom, vamos primeiro para a explicação e depois para a resposta. Anjos, arcanjos, principados, virtudes, potências, dominações, tronos, querubins e serafins são seres celestiais e espirituais, seres estes que transcendem o plano físico, certo? Pois bem, sendo seres que pertencem ao plano espiritual, eles também estão além do tecido da realidade, ou seja, estão literalmente fora da realidade, e mesmo que eles possam interagir com o mundo físico, eles ainda não são afetados por mudanças na realidade, como o tempo, por exemplo. Então, resumindo para você, SCP-343 não poderia fazer absolutamente nada contra SCP-001. Isso, claro, considerando que ele realmente seja um arcanjo. Porque, como eu disse antes, o lagarto disse que não era Uriel, mas não disse que não era um arcanjo. Bom, com isso sabemos que o SCP-343 não poderia afetar o Guardião, mas será que ele poderia passar pelo portão? As histórias dizem que somente aqueles que não cederam ao pecado podem passar e chegar ao jardim. Porém, sabemos muito bem que é extremamente difícil um ser que possui qualquer tipo de consciência não ter cedido ao pecado nenhuma vez. Mas será que esse seria o caso do SCP-343? É bem subliminar, mas acredite, até mesmo aquele que se vê como Deus já cometeu pecados que tenhamos visto no caso. O primeiro foi quando ele lutou com a 239. Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. Ele ajudou o exército de Israel em diversas guerras, por exemplo, na Guerra dos 300. Então, lutas em si não se enquadrariam como um pecado, contanto que lave a sua alma para não ficar manchada com o sangue de seus inimigos. E por mais que ele não tenha diretamente matado a 239, ele ainda compactuou com a sua morte, e eu duvido e muito que ele tenha se purificado depois. O segundo aconteceu no encontro entre ele e o 682, onde, quando o cientista falou para ele quem ele deveria enfrentar, ele demonstrou o sentimento de raiva. E você sabe quais são os 7 pecados capitais? Gula, inveja, avareza, preguiça, orgulho, luxúria e ira. A ira não é um pecado totalmente condenável, até porque é um sentimento. Porém, ainda é um pecado. E se você não se redimir do mesmo, não passará pelo portão. E o terceiro pecado, e o mais grave, é ele justamente se comparar a Deus e espalhar isso para outros. Ou seja, além de cometer o mesmo erro de Lúcifer, ainda espalhou a mentira. Então foram 4 pecados, 2 destes sendo gravíssimos. Então a resposta está mais que evidente. SCP-343 não chegaria nem perto de passar pelos portões do Éden, e como não pode afetar o Guardião, ele não passaria de um mero mortal em sua frente. Porém, dependendo do quão habilidoso for o 343, ele conseguiria escapar dessa com vida. Mas dependendo do quão habilidoso for, bem, ele nem mesmo chegaria a ver o Guardião se movendo e o atacando sem piedade, e assim obliterando cada molécula de seu corpo. E este seria o fim para SCP-343.